Abraão, o homem que creu no que não existia. Hoje a nossa quarta ministração sobre o tema Vidas que Inspiram. Já falamos de Davi, Pedro, já falamos de Paulo e hoje vamos falar de Abraão. E o trecho da Bíblia está em Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, porque eu farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão é alguém muito especial para nós o conhecemos também como o pai da fé, porque ele foi o primeiro a literalmente ouvir o que Deus o mandava fazer e fez. Ele foi na direção. Observe que Deus não falou assim para ele: Abraão, vá nessa direção que você vai chegar em tal cidade, para que ele usasse a lógica e talvez levasse mantimentos o suficiente. Não, ele simplesmente ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu sei que você tem posses, eu sei que você tem conforto, mas deixa tudo isso para trás e vai nessa direção que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão creu naquilo que ele não conseguia nem enxergar. Ele não via que cidade ele deveria chegar, ele não conseguia enxergar talvez nem por qual caminho direito ele deveria ir, mas ele obedeceu. E a sua escolha de obediência trouxe bênção para a sua vida, para a sua geração e para todas as outras gerações. Eu tenho para mim que quando Deus diz para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra, qual é a nação que é descendente de Abraão? Israel. E Deus tem um propósito muito forte para Israel, para que Israel abençoe todas as nações da terra, e isso vai acontecer e se cumprir literalmente e de maneira perfeita durante o reino milenar de Cristo, do qual nós já falamos aqui em pregações anteriores. Abraão foi alguém que viveu uma vida para agradar o Senhor. Em outro momento, Deus disse para Abraão: Abraão, seja perfeito, ande na minha presença. E Abraão, na maior parte da sua vida, assim ele fez. Andou na presença de Deus, conversava com o Senhor, cria, obedecia. Abraão, como eu e você, teve problemas e teve dificuldade no meio do caminho, ele era ser humano normal, mas ele foi alguém que obedeceu ao Senhor de todas as formas que ele podia. Talvez uma das histórias mais fortes e impactantes na vida de Abraão é quando Deus manda sacrificar o seu filho Isaque, aquele que era o filho da promessa, ou seja, Deus prometeu que viria uma grande descendência dele e passam-se 25 anos e nada de descendência vir aos olhos humanos, até que no momento certo Isaque nasce, se torna agora um rapazinho e Deus agora o pede em sacrifício. E se você se lembra da história, Abraão vai subindo 3 dias de caminhada até o monte onde seria sacrificado e no meio do caminho o filho faz aquela pergunta que, puxa, não era para ele ter feito, aquilo ali com certeza esmagou o coração de Abraão. Pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, tem o cutelo, tem tudo, mas cadê o animal para ser sacrificado? E a resposta de Abraão, crendo em Deus, foi: Deus proverá. Quem lembra do final da história, ele levanta, ele amarra o seu filho, Isaque, inclusive, se deixa ser amarrado. Então, não é só Abraão, mas Isaque também teve a fé de crer que Deus poderia fazer algo. Abraão levanta aquele cutelo para imolar e vem então o anjo do Senhor e diz: Abraão, não faça isso, tira o seu filho e mate aquele cordeiro, aquele carneiro no lugar do seu filho, já tipificando o que Jesus faria por nós. Ou seja, a obediência de Abraão foi provada e aprovada. Trazendo e aplicando para a nossa vida, Deus também vai provar a nossa fé. Não porque Ele precisa saber quem nós somos, Ele já sabe, mas para que nós possamos ser e nos enxergar e ver em nós aquilo que Deus espera que sejamos. Deus vai provar a sua fé. Deus vai provar a minha fé. E nesses momentos, escolha a obediência. Por mais que você não veja lógica, por mais que você não veja sentido humano, escolha obedecer a Deus, por mais que aquilo que Ele te peça num primeiro momento não faça sentido nenhum. Lembre-se, é o próprio Deus que está pedindo. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador de tudo, Ele é a sabedoria encarnada, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, o ômega. Então, se Ele te manda fazer, simplesmente obedeça, porque Deus é perfeito e tudo que Ele nos pede sempre tem um sentido, por mais que nós não enxerguemos. Quando olhamos para a vida de Abraão, pela sua obediência, ele saiu na direção da terra prometida. Lá ele teve seus filhos, teve Isaque, teve depois Esaú e Jacó, que foi Israel, e a nação de Israel se tornou grande e numerosa e abençoou o mundo inteiro. Decida ser como Abraão, crer naquilo que os seus olhos não podem ver. Decida obedecer, mesmo que não haja, num primeiro momento, sentido algum. E se assim você fizer,
a sua vida vai inspirar a vida de muitas outras pessoas. Deus te abençoe!